Oi, me pediram para eu falar um pouquinho sobre o aborto dentro da visão da constelação familiar. Então eu vou falar, né, aqui com vocês, citar alguns exemplos, porque é um assunto muito polêmico, né, e várias histórias para ser contadas. Mas o importante nós entendermos é o seguinte, que uma criança que por algum motivo essa gravidez foi interrompida e ela não pôde nascer, dentro da visão da constelação familiar, ela viveu o tempo que ela tinha que viver. Por isso, ela precisa ser incluída. Ela faz parte desse sistema familiar. Isso não significa que a mãe precisa contar para os filhos, né? Ou que ela veio a ter depois, ou revelar isso para todo mundo. Não, não é isso. Mas dentro dela, dentro do coração dela, ela precisa sentir, ela precisa incluir, para que isso não afete o sistema familiar, tanto para ela como para os filhos que ela possa vir ter, certo? Então eu vou citar um caso que eu estudei, um relato do Bert Hellinger, tá? Então era o caso de uma moça, de uma menina que engravidou, bem novinha, numa faixa etária dos seus 14 anos, mais ou menos. E com medo, né, quando ela descobriu que ela estava grávida, com medo, ela interrompeu essa gravidez. E se tornou um segredo de família. Ela nunca comentou isso com mais ninguém. Ela se tornou adulta, casou novamente, quer dizer, casou, né, na verdade, e teve 2 filhos. Com o passar do tempo, as crianças elas começaram a ter muitos atritos, a brigar muito, sabe, eram crianças hiperativas, agitadas, sabe, e aquilo foi causando nessa mãe um mal-estar, né, de ver sempre aquelas crianças brigando, brigando. Então ela resolveu ir olhar para isso. Então, o que ela levou de queixa? Ela levou de queixa que ela tinha 2 filhos que não se entendiam. Nunca ela pôde imaginar que essas crianças brigavam porque estavam de alguma forma relacionada ao bebê que anos atrás ela tinha interrompido a gravidez. Então, o que mostrou, né? Vamos ver aqui. Aqui estava a representante dela, né? Que foi colocada no campo, era uma constelação com pessoas, tá? Aí colocaram a representante, em seguida colocaram os 2 filhos que ela teve depois dessa gravidez, né? E quando ela era adulta. O que mostrou? Ela, a representante, não olhava para esses filhos, ela olhava para o nada. E esses 2 filhos olhavam só para baixo, sabe? Existia uma dor que eles só olhavam para baixo. Como ela não tinha falado que tinha tido o aborto, né? Foi colocado sem que ela soubesse, mas como numa possibilidade dela ter engravidado de repente de um deles gêmeos, né? E um deles não ter sobrevivido, que a gente chama de gêmeo emanescente, né? Então ela colocou o bebezinho, o suposto aborto. No que foi colocado o suposto aborto no campo, ela automaticamente se virou e o representante do aborto correu para a mãe. E esses 2 também. Então o que ficou ali? Os 3 começaram a chorar, principalmente a representante da mãe. Ela passou muito mal. Então ela dizia, meu bebê, né? E aí a cliente admitiu que realmente ela tinha cometido um aborto, né? Quando ela era muito jovem. Então o que foi feito? Foi feito uma inclusão. Foi trago esse bebê para ser incluído dentro do sistema familiar. Porque quando ela não conseguia admitir falar desse bebê por culpa, por dor, ela cometeu
uma exclusão. Então, ela entrou na desordem da primeira ordem do amor, que é o pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. E quando ela entrou na desordem do pertencimento, não que ela não tinha incluído o bebê dentro dela, também houve uma desordem da hierarquia, porque o irmão, que era o mais velho, na verdade ele não era o mais velho, ele é o segundo filho. Então eles estavam fora da ordem, porque o segundo, que não era o segundo, ele era o terceiro. Então estavam todos numa desordem. E ela também acabou entrando também na desordem da terceira ordem do amor, que ela, para suprir a culpa, a dor desse primeiro, ela acabava querendo ser muito perfeita para esses filhos, para suprir e dar para eles, né, para tapar aquela dor que ela tinha. Então ela dava em excesso. Ela dava mais do que eles podiam receber, sabe? É mais ou menos assim, ó. É como se você fosse numa loja e comprasse todos os brinquedos para o teu filho e desse para ele em todos os dias. Eles já não iam sentir mais graça, porque é muito importante para a criança ela sonhar, ela desejar ganhar algo, né? Ai, ficar imaginando, eu vou ganhar minha bicicleta, eu vou ganhar minha bicicleta e sonhar como que vai ser essa bicicleta. E aí chegar no dia do aniversário ou do Natal esse presente. Isso é uma sensação muito boa. E quando os pais dão sem a criança nem sequer sonhar, eles às vezes nem valorizam. E muitas vezes, na nossa dor, na nossa culpa, a gente acaba fazendo isso. Não só em coisas materiais, mas suprir em proteção, em tudo, certo? Quando então foi feito o reconhecimento, então a gente tratou do que? De fazer a cura sistêmica. Então ela pôde olhar para esse bebezinho e dizer: eu era uma criança que esperava uma outra criança. E naquele momento eu não tive o amadurecimento emocional para ver esse movimento lindo da vida que acontecia dentro de mim. Mas que agora, né, adulta que sou, eu te dou um lugar no meu coração e te incluo como meu primeiro filho. Olha que lindo, né? E esse bebezinho correu para a mãe. Então, o que fica claro para nós? Que mesmo essa gravidez ter sido interrompida, esse bebê escolheu essa mãe, esse destino difícil. Então, não tem um relato do Bert Hellinger, né, dos livros dele, que não digam que o aborto ame a sua mãe. Porque o que leva uma gravidez a ser interrompida, só ela sabe, né? E esse bebê, com certeza, sempre ama essa mãe. Então, quando a gente consegue fazer essa reconciliação de amor e dando um lugar para ele como primogênito, ele ocupa o lugar dele, o, o que era o primeiro filho fica no seu lugar de segundo filho, e o que era o segundo fica no lugar de terceiro. E assim, esses dois que acabavam se desentendendo porque sentiam que essa mãe não estava inteira, eles conseguem ter paz. Então, eles podem aqui ter uma reconciliação, eles não precisam mais chamar a atenção dessa mãe, que eles não sentiam ela inteira, mesmo ela se doando total, porque não era racional, e sim era algo inconsciente, de alma. Quando eu estou no meu lugar, eu consigo ir para a vida, né? Então, o primeiro filho, ele é sempre um filho mais, como é que eu vou dizer assim, mais empreendedor, né? Mais líder. Já o segundo filho, ele já é o artista da família, né? Ele já é uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas, gosta de poesia, gosta de escrever, é um ótimo escritor, né? E o terceiro filho, ele já é mais curioso, né? Ele gosta de fazer várias coisas. Então, quando cada filho está no seu lugar, eles têm mais chance de fazer as suas vidas fluírem. Então, aqui foi um exemplo que eu citei
de que pode ocorrer dos filhos que vierem depois do aborto terem muitos conflitos, tanto com a mãe como com eles mesmos ou entre irmãos, né? Que é uma forma, mesmo sem saber, de incluir esse bebezinho, certo? Também, gente, pode acontecer outros tipos de situações, sabe? De um casal, mesmo que ele não se separe fisicamente, eles acabem se afastando por alma. Porque é como se um olhasse para o outro e dissesse: você é responsável pela perda desse bebê. Então, por isso que é muito importante viver o luto, sentir essa dor do luto, para que esse casal possa reconstruir a vida deles. Porque mesmo que eles se separem, às vezes eles têm até dificuldade de reconstruir a vida deles com uma outra pessoa mesmo, de tanto que é essa dor da perda de um bebê. Às vezes problemas financeiros, de se realizar profissionalmente, os danos são muitos. E existe também aquele caso, por exemplo, de um casal, né, que acaba, por exemplo, a mulher traindo o marido, né? Ela acaba tendo um caso. E nisso ela vem ter um filho. Ela, por medo da sociedade, de ser discriminada, ela não admite para o marido que ela o traiu e muito menos que ela tem um filho com o amante. Então essa criança é registrada pelo marido, que, né? E ele se torna um adulto. O que pode acontecer? Aqui não foi um aborto de bebê, mas foi o aborto do direito de um pai de ser pai. Então, não deixa também de ser um aborto e de também trazer grandes dores para o sistema familiar. Esse homem adulto, né, esse filho, quando cresce, pode crescer com uma revolta muito grande com as mulheres, ter atrito com as mulheres, ter atrito com a mãe, não conseguir se relacionar com mulheres, porque ele traz na memória que mulher causa dor, que mulher traz dor, mesmo sem ele saber. Então, qualquer tipo de aborto pode sim trazer muitas dores para o sistema, sabe? Porque o aborto, ele muitas vezes é uma compensação. Às vezes o aborto pode ocorrer, mesmo quando ele é espontâneo, ele traz dor. Por quê? Muitas vezes um casal, tá, que, né, teve uma mulher, por exemplo, anterior, quando ele acabou o relacionamento, ele não deu um lugar para essa primeira esposa, nem para os filhos que ele teve com a primeira esposa. Então, esse casal aqui, quando eles têm o primeiro filho, né, o primeiro filho, pode ocorrer um aborto, porque esse aborto, ele vem como uma compensação da primeira esposa que não teve um lugar no coração do marido. Quando a gente fala não tem lugar, não significa que eles tenham que conviver como grandes amigos, mas ter um respeito. Um respeito por aquela pessoa, pelo que ela significou, entende? Então, todos precisam ser incluídos. Tá certo, queridos? Boa noite. E se ficar mais alguma dúvida, pode escrever nos comentários, tá certo? Muito obrigada.